O relógio avançava lentamente no Hospital Geral naquela sexta-feira de outubro. A chuva castigava a cidade desde o fim da tarde e a escuridão parecia pesar mais do que o normal. Dentro da ala de terapia intensiva, Marina Vasques, de apenas 28 anos, encerrava mais um dia exaustivo. Havia passado 12 horas cuidando de pacientes graves, administrando medicamentos, atendendo familiares desesperados e tentando manter a calma em meio à rotina caótica de um hospital público. Apesar do cansaço extremo, mantinha o mesmo sorriso e a dedicação que a faziam ser admirada por colegas e pacientes. Marina não era apenas uma profissional competente, era alguém que carregava no olhar a esperança de que, mesmo nos piores momentos, sempre haveria uma chance de melhora. Naquela noite, quando finalmente tirou os jalecos manchados de medicamentos e sangue, seu corpo pedia descanso. O relógio já marcava 23h47, quando pegou o celular e enviou uma última mensagem para sua irmã. Já estou indo, a caminho de casa. O motorista se chama Carlos. Para quem a conhecia, esse gesto não era novidade. Marina tinha um hábito inquebrantável, sempre avisar quando saía e quando chegava. Para ela, esse pequeno cuidado era sinal de responsabilidade, mas para Laura, a irmã, era também uma forma de sentir-se próxima, mesmo à distância. Minutos depois dessa mensagem, tudo mudou. O telefone de Marina foi desconectado de repente, como se alguém tivesse arrancado a bateria. Quando Laura tentou retornar à ligação, ouviu apenas um tom de ocupado frio e mecânico. Preocupada, abriu o aplicativo de transporte. A corrida já aparecia como concluída, mas Marina não havia chegado em casa. O relógio corria e cada minuto aumentava a aflição. Lá fora, a tempestade parecia anunciar que algo terrível estava prestes a acontecer. Carros passavam rápidos nas avenidas encharcadas e os poucos pedestres se encolhiam sob guarda-chuvas frágeis. Enquanto isso, dentro de um veículo cinza, a vida de Marina tomava um rumo inesperado. Ela jamais poderia imaginar que aquele carro, supostamente seguro, seria o início de um pesadelo que duraria 3 anos inteiros. Quando Laura percebeu que a irmã não apareceria em casa, o pânico tomou conta. Ela sabia que Marina nunca quebrava a rotina de avisar quando chegava em segurança. Tentou ligar várias vezes, mas a linha permanecia muda. Desesperada, começou a enviar mensagens para amigos e colegas do hospital, perguntando se alguém tinha notícias. Poucas horas depois, o telefone de Laura tocou. Era um vizinho que trabalhava na polícia e já havia ouvido sobre um caso estranho envolvendo uma enfermeira que não retornara de uma corrida de aplicativo. O coração de Laura gelou. Os pais, Rafael e Carmen, que viviam em uma cidade vizinha, foram acordados no meio da madrugada. A notícia atravessou a noite como uma faca. Sua filha simplesmente havia desaparecido. Eles não hesitaram. Ainda sob chuva intensa, dirigiram por mais de 2 horas até chegar à casa de Laura. O que antes era um lar caloroso, transformara-se em um centro de dor e expectativa. Assim que a ocorrência foi registrada, uma equipe de investigadores começou a reconstruir os passos de Marina. Descobriram que o motorista que a buscou se chamava Carlos Mendoza. No aplicativo, apareciam boas avaliações, um histórico aparentemente confiável e até comentários positivos de supostos passageiros. Nada indicava perigo. No entanto, quando a polícia tentou localizar o condutor, deu de cara com um vazio. Nenhum endereço válido, nenhuma câmera de segurança mostrando o trajeto exato. O carro, um Toyota Corolla cinza modelo 2018, simplesmente havia sumido da cidade junto com Marina. As autoridades vasculharam câmeras de trânsito, mas a chuva forte prejudicara as imagens. Nenhuma gravação permitia identificar claramente o motorista ou o destino final do veículo.
As primeiras 48 horas, consideradas cruciais em qualquer desaparecimento, foram tomadas por entrevistas, buscas, cruzamentos de dados. Mas a cada tentativa frustrada, crescia a sensação de que alguém havia planejado tudo com cuidado. Laura, incansável, batia de porta em porta, entregava panfletos, publicava em redes sociais, repetia entre lágrimas: "Minha irmã não sumiria por vontade própria." Enquanto isso, Rafael e Carmen, devastados, viam sua vida desmoronar em silêncio. Marina, filha dedicada e cheia de sonhos, havia desaparecido como se tivesse sido engolida pela própria noite chuvosa. Com o passar das semanas, a polícia percebeu que algo estava errado no perfil do motorista que buscara Marina naquela noite. As informações fornecidas à plataforma de transporte não correspondiam a nenhum registro oficial. O endereço associado era uma casa abandonada nos arredores da cidade. As referências listadas eram completamente falsas. Até mesmo as fotos utilizadas para compor o perfil não coincidiam com nenhum banco de dados policial ou civil. Ficava claro: o homem que atendia pelo nome de Carlos Mendoza jamais existira de verdade. Os técnicos da empresa colaboraram com as autoridades e confirmaram um detalhe assustador. A conta havia sido criada apenas 2 semanas antes do desaparecimento. Todas as avaliações positivas eram falsas, elaboradas como parte de um plano meticuloso para inspirar confiança em potenciais vítimas. O suposto motorista não era um profissional ocasional tentando ganhar dinheiro extra, mas alguém que planejava com frieza cada passo. A revelação caiu como um balde de água fria sobre a família de Marina. Até então, acreditavam que rastrear um motorista registrado seria questão de tempo. Mas agora sabiam que estavam diante de um criminoso que havia se infiltrado em um sistema de confiança, criando um disfarce digital impossível de identificar rapidamente. Os detetives voltaram às poucas imagens de câmeras de segurança da área onde Marina embarcou. Conseguiram apenas confirmar que ela entrou em um carro cinza. A qualidade das filmagens era péssima, distorcida pela chuva. Não havia chance de reconhecer o condutor. Para a polícia, a situação era cada vez mais frustrante. A cada pista analisada, descobria-se apenas mais uma camada de engano. O desaparecimento de Marina deixava de ser apenas uma corrida mal sucedida de aplicativo. Era um sequestro cuidadosamente arquitetado, com um culpado que havia pensado em todos os detalhes para não deixar rastros. Enquanto os investigadores tentavam reconstruir o quebra-cabeça, Laura intensificava sua campanha. Criou páginas em redes sociais, organizou marchas silenciosas e estampou a imagem da irmã em cartazes por toda a cidade. A dor se transformava em luta. Para ela, não havia dúvida. Marina estava viva e alguém precisava trazê-la de volta. Nos primeiros meses após o desaparecimento, a família de Marina mergulhou em uma rotina dolorosa. Atender ligações de desconhecidos que diziam tê-la visto, checar informações que sempre acabavam em frustração, correr atrás de boatos espalhados por vizinhos e até por estranhos em redes sociais. Cada telefonema parecia ser a chave para a solução, mas invariavelmente levava a becos sem saída. Havia quem jurasse ter cruzado com Marina em um shopping. Outros afirmavam ter visto alguém parecido em uma rodoviária distante. Nenhuma dessas informações resistia a uma checagem mínima. Enquanto isso, a investigação oficial perdia força. Sem corpo, sem testemunhas e sem evidências concretas, o caso foi lentamente sendo arquivado entre pilhas de outros desaparecimentos não resolvidos. Para a família, era como assistir ao apagamento gradual da própria filha. Rafael, o pai, antes um homem robusto e de fala firme, começou a definhar em silêncio. Passava horas sentado na varanda, encarando o vazio. Carmen, a mãe, sofreu crises de ansiedade e passou a depender de remédios para dormir. "Não consigo fechar os olhos sem ver o rosto da minha menina", dizia.
consumida pela saudade. Laura, ao contrário, decidiu transformar a dor em ação. Deixou o emprego para se dedicar integralmente às buscas. Montou grupos de voluntários, distribuiu panfletos em rodoviárias, organizou vigílias com velas, tudo para manter viva a lembrança da irmã. Criou um site com informações atualizadas e usava cada entrevista em jornais e programas de TV para gritar ao mundo: "Minha irmã não desapareceu, alguém a levou." Mas a cada data especial, a ausência ficava mais cruel. Aniversários, natais, ano novo, momentos que deveriam trazer união familiar, eram atravessados por um silêncio sufocante. As cadeiras vazias na mesa se transformavam em feridas abertas. O tempo, em vez de curar, só aprofundava o sofrimento. A esperança resistia, mas se desgastava. A cada dia sem respostas, a sensação de impotência crescia. Marina havia desaparecido em plena era digital, em uma cidade com câmeras e tecnologia. E mesmo assim, nada. Apenas vazio. 3 anos já haviam passado desde aquela noite chuvosa, quando o destino resolveu agir. Nos arredores da cidade, um mecânico de 45 anos chamado Roberto Gonzalez arrematou um veículo em um leilão de automóveis abandonados. Era um Toyota Corolla cinza, modelo 2018, encontrado sem placas em um estacionamento do aeroporto. Para ele, era apenas mais um carro a ser reformado e vendido. No entanto, dentro daquele automóvel escondia-se o elo perdido que poderia mudar tudo. Durante a inspeção de rotina, Roberto colocou as mãos sob o banco do motorista e sentiu algo rígido. Puxou com cuidado e encontrou uma credencial de enfermeira em perfeito estado. O nome estampado fez seu coração disparar. Marina Vasques. Atônito, ele se lembrou dos cartazes espalhados anos antes, da moça desaparecida que mobilizara toda a cidade. Aquela credencial não estava ali por acaso. Intrigado, Roberto decidiu continuar a busca dentro do carro. No porta-luvas, encontrou um celular descarregado. Nos estofados, pequenos objetos esquecidos. Um brinco, um botão de uniforme médico e manchas escuras que, à primeira vista, pareciam ser sangue seco. Cada detalhe reforçava a ideia de que o veículo não era apenas mais um carro abandonado, mas sim uma cena de crime congelada no tempo. Sem hesitar, ele telefonou para a polícia. Sua voz tremia. "Encontrei algo que pode ser importante." Minutos depois, agentes chegaram à oficina e isolaram o local. O detetive Miguel Herrera, que havia trabalhado no caso original de Marina, reconheceu imediatamente o nome na credencial. Para ele, era como se os anos de frustração tivessem, enfim, dado lugar a uma nova chance. A oficina, antes barulhenta e cheia de graxa, transformou-se em palco de investigação. Técnicos forenses fotografaram cada detalhe, recolheram amostras e trataram o carro como peça central de um quebra-cabeça que finalmente ganhava forma. O achado de Roberto não apenas reacendeu a esperança da família, mas também reabriu oficialmente um dos casos mais enigmáticos dos últimos anos. A descoberta de Roberto Gonzalez foi como um raio atravessando um céu que parecia eternamente nublado. O detetive Miguel Herrera, que 3 anos antes havia acompanhado os primeiros passos da investigação, voltou à cena com uma mistura de alívio e responsabilidade. Ele conhecia cada detalhe do caso, cada pista que havia se perdido no tempo, cada lágrima derramada pela família Vasques. Agora, diante daquele Toyota Corolla cinza, tinha a sensação de que, enfim, algo concreto poderia trazer respostas. A oficina foi transformada em um laboratório improvisado. Forenses vasculharam cada centímetro do carro. A credencial de Marina, intacta, foi cuidadosamente embalada. O celular, mesmo descarregado há anos, foi enviado a especialistas em recuperação de dados digitais. As manchas no banco traseiro foram coletadas para exames de DNA.
Tudo era catalogado com extremo cuidado, como se cada detalhe pudesse esconder o segredo que faltava. Os resultados não demoraram a aparecer. A análise inicial confirmou que o sangue presente no estofado pertencia a Marina. Mas havia algo ainda mais perturbador: impressões digitais que não correspondiam nem à vítima nem a familiares. Eram marcas de outra pessoa, impressas no volante, nas maçanetas e no painel. Alguém havia estado naquele carro com ela. A descoberta trouxe duas certezas inquietantes. Primeiro, Marina realmente havia estado dentro daquele veículo depois de embarcar na corrida. Segundo, não estava sozinha com o falso motorista. Havia outro envolvido. Enquanto os técnicos seguiam com exames minuciosos, Herrera sentiu a pressão aumentar. Aquela prova reabria oficialmente o processo como sequestro. Equipes foram destacadas exclusivamente para trabalhar no caso, e a notícia se espalhou pelos jornais. O caso Marina Vasquez estava vivo novamente. Para a família, o impacto foi devastador e esperançoso ao mesmo tempo. Carmen e Rafael, já cansados pelo luto diário, receberam a informação como uma nova chance de acreditar. Laura chorou de alívio. Pela primeira vez em 3 anos, havia algo palpável. O carro se transformava em símbolo, não apenas da dor, mas da possibilidade real de reencontro. À medida que as provas do Corolla eram analisadas, o quebra-cabeça começou a ganhar contornos mais nítidos. A conta no aplicativo de transporte, criada com dados falsificados, foi rastreada por peritos em crimes digitais. Endereços inexistentes, números de telefone descartáveis e fotografias roubadas de perfis anônimos, tudo apontava para uma mente calculista. Mas um detalhe escapou ao criminoso: impressões digitais. Quando as marcas encontradas no carro foram cruzadas no Banco Nacional de Registros, surgiu um nome: Carlos Herrera. O choque foi imediato. O suposto Carlos Mendoza, motorista exemplar, era apenas um disfarce. O homem real tinha antecedentes de agressão, violência doméstica e, o mais grave, um processo anterior por sequestro que nunca resultou em condenação firme por falhas processuais. A revelação desenhava o retrato de alguém perigoso. Herrera já havia passado temporadas na prisão, acumulando denúncias de comportamento violento. Testemunhas de casos antigos relatavam a mesma tática. Aproximava-se de mulheres vulneráveis, criava uma identidade convincente e, em seguida, as dominava pela força. A polícia encontrou registros de 3 ocorrências anteriores em que passageiras relataram atitudes suspeitas de motoristas de aplicativos. Todas as descrições tinham um detalhe em comum: carros trocados frequentemente e motoristas com nomes diferentes. As denúncias não haviam sido conectadas, mas agora o padrão ficava claro. Além disso, uma linha de investigação mais sombria surgiu. Informações levantadas por agentes especializados em crime organizado mostravam que Herrera mantinha vínculos com redes envolvidas em tráfico de pessoas. Isso elevava o caso de Marina a um nível ainda mais grave. Talvez ela não tivesse sido apenas vítima de um sequestro isolado, mas parte de um esquema muito maior. Para Laura e seus pais, a notícia foi devastadora. Saber que o homem que tirou Marina de seu caminho naquela noite tinha histórico de predador deixava tudo ainda mais doloroso. Mas, ao mesmo tempo, a revelação trouxe um fio de esperança. Se ele tinha um padrão de manter vítimas vivas por um tempo, talvez Marina ainda respirasse em algum lugar. Com a identidade de Carlos Herrera exposta, a polícia revisitou arquivos antigos em busca de algo que pudesse ter sido ignorado. Foi então que voltaram as gravações do aeroporto, local onde o Corolla havia sido abandonado. As câmeras internas registravam dezenas de pessoas por minuto, mas, em meio à confusão, surgiu uma cena perturbadora.
As imagens mostravam Herrera caminhando apressado pelo estacionamento na madrugada do desaparecimento. Ao lado dele, uma figura menor parecia segui-lo com passos rígidos, como se fosse conduzida à força. A resolução era péssima, a chuva atrapalhava a visibilidade, mas a silhueta feminina reacendeu a esperança. Especialistas em vídeo foram acionados para melhorar o material. Após horas de filtros e ajustes digitais, a imagem ganhou contornos mais claros. Não havia como ter certeza absoluta, mas os traços combinavam com Marina. Altura aproximada, cabelo escuro, postura semelhante. Para Laura, não havia dúvida. É ela. Eu reconheceria minha irmã em qualquer lugar, disse entre lágrimas quando viu a gravação. A análise dos registros de transporte revelou outro detalhe crucial. Naquela mesma noite, 2 passagens de ônibus haviam sido compradas em dinheiro, com destino a uma cidade a quase 300 quilômetros dali. O nome usado na compra era falso, mas as câmeras da rodoviária mostraram 2 figuras embarcando. Herrera e uma mulher, de cabeça baixa, aparentemente sob vigilância constante. Embora a nitidez das imagens não permitisse identificação inequívoca, a sequência reforçava a tese de que Marina não havia sido assassinada logo após a corrida. Pelo contrário, ela fora mantida sob controle e levada para outro local. Para os investigadores, essa descoberta mudava o rumo de tudo. Se Marina foi vista ao lado do sequestrador após o abandono do veículo, significava que estava viva ao menos nos dias seguintes ao desaparecimento. Para a família, foi o combustível que faltava para reacender a fé. Laura declarou em entrevista: "Eu sabia, sempre soube que minha irmã não desistiria." A busca antes fria e esquecida tornava-se novamente prioridade nacional. Com a confirmação de que Carlos Herrera havia abandonado o carro no aeroporto e seguido viagem, a investigação ganhou novo fôlego. A cidade de destino, a 300 quilômetros dali, se transformou em palco de uma operação massiva. Delegacias locais, cães farejadores, drones e helicópteros foram mobilizados para vasculhar cada canto. Pensões baratas, hotéis de beira de estrada, casas abandonadas e até cabanas escondidas em áreas rurais. Os investigadores montaram um centro de comando improvisado, coordenando equipes que trabalhavam sem descanso. Mapas eram rabiscados com círculos vermelhos, cada pista verificada em campo. As transações financeiras de Herrera também foram rastreadas. Ele realizava saques pequenos em caixas eletrônicos de diferentes cidades, sempre em movimento, como alguém que conhecia bem a arte de desaparecer. O padrão dos deslocamentos criou um mapa de possíveis esconderijos e cada ponto virou alvo de inspeções detalhadas. Enquanto a polícia expandia as buscas, o caso de Marina voltou a dominar manchetes. Canais de televisão transmitiam plantões especiais, jornais publicavam atualizações diárias e programas de rádio recebiam ligações de ouvintes relatando supostos avistamentos. A história, que parecia fadada ao esquecimento, reacendia a atenção nacional. Centenas de voluntários se juntaram às buscas. Estudantes, trabalhadores locais, grupos religiosos e até desconhecidos, sensibilizados com a dor da família. Muitos declaravam: "Poderia ser minha irmã, minha filha, minha amiga." Essa mobilização transformou a procura por Marina em uma causa coletiva. Laura e seus pais viajaram para a cidade onde a investigação estava concentrada. Hospedaram-se em um pequeno hotel, participando de vigílias e marchas silenciosas. Para eles, não era apenas um procedimento policial, era a chance real de trazer Marina de volta. Cada testemunho colhido pelos investigadores reacendia a esperança. Um agricultor disse ter visto um homem semelhante a Herrera próximo a uma cabana nas montanhas. Outro morador relatou ter notado movimentações estranhas em uma casa desabitada. Pequenas peças que, quando unidas, desenhavam a possibilidade de Marina ainda estar viva,
escondida em algum lugar remoto. Após dias de buscas incessantes, um agricultor conduziu policiais até uma cabana isolada nas montanhas, acessível apenas por uma estrada de terra estreita. O local, cercado por mata densa, parecia abandonado à primeira vista. Mas ao se aproximarem, os agentes notaram sinais de ocupação recente. Roupas penduradas em um varal improvisado, restos de comida espalhados e marcas de pegadas na lama. A equipe decidiu agir em silêncio. O grupo tático cercou a propriedade durante a madrugada. Por volta das 4 da manhã, ouviram ruídos vindos de dentro da cabana. Um homem se movia, aparentemente em alerta. Era Carlos Herrera. Armado e nervoso, tentou resistir, mas percebeu rapidamente que estava encurralado. Cercado por dezenas de agentes, não teve alternativa senão se render. A prisão aconteceu de forma tensa, com gritos e armas apontadas, mas terminou sem disparos. Dentro do imóvel, a cena era perturbadora. Em um porão improvisado, os investigadores encontraram um colchão gasto, correntes enferrujadas e medicamentos diversos. Havia roupas femininas, objetos pessoais e até remédios que a família reconheceu como sendo de Marina. Para os policiais, não restava dúvida. Aquele lugar servira de cativeiro. Entre os achados, um item chamou a atenção. Um caderno velho, cheio de anotações. Tratava-se de um diário escrito pelo próprio Herrera. Em suas páginas, ele narrava em tom de obsessão o tempo que havia mantido Marina sob seu domínio. Chamava-a de propriedade. Descrevia a rotina do cativeiro e registrava acessos de fúria quando ela resistia. Mas o detalhe mais chocante estava nas últimas entradas. Ele escrevia sobre uma fuga, chamando Marina de rata que escapou na calada da noite. Esse diário confirmava que ela havia conseguido escapar recentemente, antes mesmo da captura dele. Para a polícia, era um indício claro de que Marina poderia estar viva. O imóvel foi tratado como cena de crime. Peritos coletaram cabelos, impressões digitais e vestígios biológicos. Tudo indicava que Marina passara ali muito tempo e que a verdade estava mais próxima do que nunca. Levado para a delegacia, Carlos Herrera manteve-se inicialmente em silêncio absoluto. Orientado pelo advogado, limitava-se a encarar os investigadores com um olhar frio e desafiador. Porém, à medida que as provas se acumulavam, o diário, os objetos femininos, os exames de DNA confirmando a presença de Marina na cabana, a estratégia de negar começou a ruir. Dias depois, durante um interrogatório prolongado, Herrera cedeu. Sua voz baixa e pausada trouxe à tona revelações que gelaram a espinha de todos na sala. Ele admitiu ter sequestrado Marina naquela noite chuvosa. Disse que a havia mantido viva durante anos, transferindo-a entre esconderijos remotos para evitar ser descoberto. Confessou também que a jovem havia conseguido escapar semanas antes, aproveitando um momento em que ele adormeceu após beber demais. "Ela me traiu, fugiu como um animal", escreveu em uma das anotações recuperadas, repetindo a mesma raiva no depoimento. Segundo Herrera, o período de prisão de Marina foi marcado por isolamento, ameaças e manipulação psicológica. Ele se referia a ela como sua posse, deixando claro que não a via como pessoa, mas como objeto. Narrava que a levava constantemente para locais diferentes, casas abandonadas, cabanas escondidas e até galpões afastados. Cada vez que suspeitava de risco, mudava de lugar. Os detalhes mais perturbadores, no entanto, eram os métodos usados para mantê-la sob controle. Correntes, algemas e até medicamentos para mantê-la sonolenta apareceram nos relatos. Contudo, mesmo em meio a essa realidade aterradora, Marina demonstrava resistência. Herrera descreveu como ela fingia docilidade para conquistar confiança, enquanto, na verdade, planejava uma forma de escapar. A confissão confirmou aquilo que Laura sempre acreditou.
Marina estava viva durante todo aquele período. Para os investigadores, restava agora descobrir onde ela estava e se ainda precisava de ajuda imediata. O relato de Herrera não só expôs sua crueldade, mas também a força extraordinária de uma jovem que, contra todas as probabilidades, encontrara uma brecha para recuperar a liberdade. Após semanas de buscas paralelas, a verdade finalmente veio à tona. Marina havia conseguido fugir e encontrar abrigo em um centro para mulheres vítimas de violência, vivendo sob identidade falsa por medo de ser localizada novamente por Herrera. Funcionários do local, sem saber quem ela realmente era, respeitaram seu silêncio e ofereceram proteção. Quando as autoridades chegaram até ela, o choque foi imediato. Marina, muito mais magra, com marcas visíveis do trauma, estava viva. A notícia correu rápido. Laura foi a primeira a entrar no hospital, onde a irmã passou por exames médicos. Ao vê-la, não conteve as lágrimas. Nunca deixei de te procurar. Nunca deixei de acreditar. O abraço das duas foi registrado por câmeras de imprensa, transformando-se em símbolo de esperança para milhares de famílias que ainda aguardavam por desaparecidos. Pouco depois, Rafael e Carmen também puderam rever a filha. O choro, misturado com alívio, tomou conta do quarto. Era o fim de 3 anos de incerteza e dor. Com a prisão de Carlos Herrera e a sobrevivência de Marina, o caso ganhou repercussão internacional. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional, acusado de sequestro, cárcere privado e múltiplos crimes conexos. Já Marina iniciou um processo longo de recuperação física e psicológica, cercada pelo apoio da família e de profissionais especializados. Seu depoimento confirmou parte da confissão de Herrera, mas revelou também a incrível resiliência que a manteve viva. Fingia submissão, observava cada detalhe e esperou pacientemente pelo momento certo para fugir. Sua fé em rever a família foi a chama que jamais se apagou. Roberto, o mecânico que encontrou o carro, foi convidado a conhecer Marina e seus pais. O encontro foi emocionante. Ele ouviu agradecimentos que jamais esqueceria. Sua curiosidade e senso de dever haviam sido fundamentais para que a verdade viesse à tona. O caso de Marina Vasquez transformou-se em exemplo de resistência e esperança. Mais que um crime solucionado, tornou-se lembrança permanente de que nunca se deve abandonar a busca. Marina voltou para casa marcada, mas viva, e sua história passou a representar a vitória da esperança sobre o desespero. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.